Fala pessoal, eu sou o Vitor. Eu sou a Rochelle, sejam muito bem-vindos ao canal Um Destino por Vez. Aqui estamos às 5h50 da manhã, no centro da ilha de Flores, na Guatemala, indo em direção à agência que contratamos o passeio do vídeo anterior, que foi para Tikal, mas hoje para cruzarmos uma que tende a ser a pior das fronteiras que a gente passou aqui na América Latina, que vamos passar, né, no caso. A gente pesquisou bastante, até comentamos brevemente, né? A gente não achava que ia ser assim essa fronteira, que ia dar esse BO todo, que iria ser difícil para nós brasileiros entrarmos nesse país. Belize está complicando um pouco as coisas pra gente. Então a gente tá bem apreensivo, um pouco atrasado também, como sempre. Imprimir várias coisas, mandar e-mail com antecedência, comprar passagens para mostrar que iria sair do país. Então a gente tá bem apreensivo. Agora bora lá acelerar um pouco o passo. A gente vai contar tudo para vocês. Afinal, eu sei que tem muitos brasileiros que pretendem passar por esse trajeto, né, em algum momento na viagem pela América Central. E esse é o climinha aqui de Flores num sábado de manhã, tudo coloridinho. Delícia de cidade, inclusive. Muito boa a cidade, tudo calminho. Espero que seja esse ônibus, porque a gente atrasou bem e no ponto de encontro já não tinha mais ninguém, não é isso? A gente pegou um ônibus, viemos até tipo um terminal aqui já dentro da cidade de Flores, estamos trocando de ônibus, a Rô já foi na frente para pegar um lugar um pouco melhor, né? Vou pedir para eles colocarem a mala já na frente, porque a hora que parar lá a gente já pega e já vai primeiro, né, na fila da imigração, porque falam que do Brasil demora um pouco mais, então a gente vai tentar fazer isso. Tudo certo, estamos dentro do ônibus. E para vocês entenderem por que a gente tá ansioso, a gente falou que tá ansioso, mas a gente não explicou para vocês. A gente estava super tranquilo, porque a gente já tinha pesquisado aí documentações que eram necessárias para entrar em Belize, e não precisava de muita documentação. Só que aí a gente foi comprar o nosso transfer para o nosso destino e a gente descobriu que tem uma burocracia bem grande quando envolve sul-americanos, que é o nosso caso, como brasileiros, e acho que Israel também, né? E que não tenham visto americano, esse é o ponto, porque tem muitas pessoas que vão e fazem imigração ilegal. A gente acredita que seja por isso, por questão da imigração ilegal. Acaba que eles prendem um pouquinho mais o pé, verificam mais os documentos. A forma que a gente está indo, que é contratando o shuttle, é a forma mais prática para chegar até lá, porque já está tudo incluso, a gente vai ter uma tranquilidade maior, o preço também, a gente pesquisou de outras formas, indo por conta e dava elas por elas. É uma média de $22 por pessoa essa ida de Flores até Belize City. Mas aí lá a gente vai pegar também, se der certo, um ferry para ir até a ilha. Depois a gente conta com mais detalhes, né, os preços e onde a gente vai, né? Foi uma dor de cabeça que a gente não estava contando, né? Porque, pô, Belize, um país pequeno e tal, a gente vai passar a conhecer, nem imaginava que ia ter tanta dor de cabeça. Falaram que a imigração é muito chata, eles demoram, tem vezes que até com uma salinha especial. Então a gente quer ver na vida real mesmo como que funciona. Uma coisa que ajuda bastante, eu acho, no nosso caso, é que a gente não tem visto americano, mas temos visto mexicano. Nosso objetivo é ir até o México ainda nessa viagem, então a gente já se planejou para isso, tirou o visto lá do Brasil, tudo certinho, então talvez isso ajude um pouco, ou não, né? Ou eles podem só, não tem americano, beleza, vamos dar trabalho aqui para vocês. De qualquer forma, a gente fez aí toda a documentação que era solicitada, até mais do que a gente precisaria, fizemos tudo certinho, e a gente ainda vai explicar para vocês nesse vídeo o que precisa, o que realmente é solicitado, mas primeiro a gente quer passar pela fronteira, que vai dar certo, estamos super tranquilos que vai dar certo, pode ser que dê uma dorzinha de cabeça, mas vai dar certo no final, e aí depois a gente conta pra vocês o que realmente foi necessário, para caso vocês precisem, a gente tem a informação completa. Então agora vão ser umas 2 horas até a fronteira mais ou menos, então a gente já se vê na sequência. Descemos, estamos cruzando uma ponte aqui que aparentemente é o início da fronteira. A gente vai passar primeiro pela saída da Guatemala e depois pela entrada de Belize, obviamente. Entrou um rapaz ali oferecendo dólares belizenhos, que é a moeda do país. Para dólar é 2 por 1, $1 americano é $2 belizenhos.
e para trocar os últimos quetzales, né? A gente já gastou tudo lá na Guatemala, não tínhamos nada para trocar. Essa é a fronteira, Melcor de Mencos. Olá, graças. Aí tem rapaz oferecendo também para trocar dinheiro ali. Essa é a entrada. Ó, como é aqui dentro. A gente vai passar aqui que é a saída da Guatemala. Que é pra ser a parte bem tranquila. A Guatemala não deu problema, entramos 2 vezes na Guatemala, foi tudo super sossegado. Mas a gente viu um vídeo de um rapaz que ele não recebeu carimbo na saída, então a gente vai garantir que teve o carimbo, porque senão a gente vai ter que ir pra lá e voltar, né? Em todos os países, questione se você vê que não deram carimbo, tem alguns que não dão na saída. Vamos lá. Bom, aqui foi tranquilo, não durou 15 segundos, pegou o passaporte, carimbou. Agora vamos pra parte um pouquinho mais complicada, que é a entrada em Belize. É por aqui, né? E ninguém foi indicando nada, a gente só tá indo. Procurando placas aí de entrada e saída, mas acho que é por aqui. Olha aí, ó, a entrada. Bem-vindos a Belize. Vamos ver se nós somos bem-vindos mesmo, né? Ou só a placa diz bem-vindo. E é parte para os pedestres, a gente se adiantou bastante do resto do grupo. Espero que depois o ônibus encontre e espere a gente, né? Vamos lá. Tem um motivo pra gente estar fazendo isso, é porque se demorarem mais na nossa entrada, se tiver uma burocracia maior, eles não vão nos esperar, não. Não tem chance de perder. Eles falaram que eles esperam no máximo meia hora depois que todo mundo entrou. Então a gente tá correndo pra não perder esse tempo, qualquer tempo que a gente puder. Vamos lá, que a hora é agora. E aí estamos, meus amigos. Meu Deus, muito mais fácil do que a gente imaginava. Mas porque nós nos preparamos muito bem. Durou no total 15 minutos todo o procedimento. Assim que nós chegamos, ele pediu realmente alguns documentos que a gente já vai contar, mas aí ele falou, espera um pouquinho, esperam 5 minutinhos, e a gente esperou 12 minutos. 12 minutos, então a gente chegamos, entregamos. Bom. Foi bem tranquilo, o rapaz era bem simpático, eles pegam toda a nossa documentação, depois a gente vai falar pra vocês a lista certinho do que a gente apresentou, mas eles pegaram toda a nossa documentação. A nossa documentação foi pra uma salinha, a gente não precisou ir, então tudo certo. Eles verificaram tudo certinho e aí, de boa só. Igual uma imigração que não existe tanta coisa, finalizou ali, show de bola. Não teve fiscalização de bagagem, a gente estava um pouco preocupado com isso, mas foi de boa. Super de boa, então bem-vindos a Belize! Chegamos, galera, chegamos. O suspense foi grande, o nosso medo foi muito grande, mas deu certo. Tem um tempo agora, porque tem bastante gente na imigração, vamos só encontrar uma sombra aqui. Acho que a gente pode já contextualizar um pouquinho de como foi, né, esse processo. A gente conversou com uma agência que foi a que a gente contratou o passeio de Tikal justamente. Até tira a bolsa, fica mais confortável aí. Vamos com calma. A gente vai demorar um tempo ainda, eu acredito, porque tem um pessoal na fila. A gente, como falou, se adiantou para ir primeiro, uma boa galera já foi passando. A gente viu um rapaz que não tinha impresso, já foi lá para procurar um lugar para imprimir. Então assim, o que eles pedem? Visto americano. Se você tem visto americano, não se preocupa, tá super tranquilo. Nós não temos. Então, o que nós tínhamos que fazer? Tem um papel que eu vou colocar aqui também, uma foto do que precisa, ao menos que a agência nos entregou. A gente precisava cópia do passaporte, a gente precisava cópia, visto se tivesse, no caso, visto mexicano que a gente tem, precisava reserva lá de onde a gente vai ficar em Belize, tem que ter comprovação de saída de Belize e comprovação até de retorno para o Brasil, que nós não tínhamos. Nós compramos ontem uma passagem cancelável, né? Então a gente vai cancelar essa e pegar o outro, né? Quando a gente for voltar. Mas tinha que apresentar, então esse era o principal, fora extrato financeiro que pedia, tudo isso para mandar por um e-mail. Nós enviamos, tem que ser 24 horas antes depois, esperar a resposta, não recebemos resposta, mas imprimimos também a cópia desse e-mail enviado e entregamos para eles. A ideia é que se vocês forem passar por essa fronteira que a gente está passando, saindo ali de Flores para cá, vocês enviem para esse e-mail, você não tem que pesquisar aí melhor qual e-mail é, porque acredito que seja aqui nessa imigração. Até 2 brasileiros que a gente conheceu, que foram ontem, a gente até falou com eles, quando eles chegaram aqui pediram para mandar para um outro e-mail, para nós não pedimos, esse foi suficiente
suficiente. Tinha comprovação de todos os lugares que a gente vai ficar no México. Não pediram, mas a gente tinha aqui caso precisasse. Extrato financeiro, a gente mandou por e-mail, mas não pediram aqui também. Mas tava ali o extrato dos últimos meses, assim, também, pelo menos do que tem em conta, né, para caso pedissem. Extremamente importante. Traga uma cópia disso. A preocupação deles é que não vá para os Estados Unidos, né? Esse é o ponto. É o que a gente entendeu. É a nossa compreensão do porquê eles fazem tudo isso. E todas as cópias ficam com eles, tá? Então fiquem cientes que vocês vão fazer essas cópias e vão ficar com eles. Não tragam uma cópia só de passaporte do Brasil. Sempre tragam mais, é legal ter cópia, porque se tiver algum problema vocês já têm ali. E vai chegar aqui, vai ter que fazer provavelmente mais algumas cópias. Acho que o nosso ônibus chegou, o pessoal já tá começando a pegar as coisas. Eu tenho tempo de contar certinho aqui, acho que ainda vai demorar um pouco porque tem um pessoal que a gente sabe que tá ali dentro, mas ótimo. Rapaz super simpático, inclusive o sobrenome dele era Gentil. Olha o passaporte caindo aí, meu Deus. E confiram o carimbo. Teve um rapaz que não recebeu o carimbo lá na saída da Guatemala realmente, ele teve que voltar para pegar o carimbo. Aí teve um outro que não imprimiu alguma coisa, que te ouviu falando de imprimir, não pegou, teve que voltar para imprimir, então talvez ele que a gente vai esperar um pouco aqui para chegar. E agora vamos. Mais umas 3 horas de ônibus? Eu acho que é mais ou menos isso, umas 2 talvez. A gente vai rumo a Belize City, mas a gente vai contar pra vocês quando a gente chegar lá. Agora a gente vai relaxar, conseguir dormir um pouquinho talvez, depois de tanto estresse. E um ponto que a gente tava preocupado, né, a gente pincelou, mas caso demorasse 1, 2, 3 horas aqui, essa galera não ia esperar a gente não. E aí eles falaram que tem que pegar um ônibus urbano, assim, custa $15 para ir até lá e por nossa conta, ou voltar para Flores por nossa conta caso não dê certo. Bom que a agência falou que se desse errado, eles reembolsariam o outro trajeto que a gente tem lá, mas deu certo, deu certo. Ainda bem, é um dinheiro que eu não queria receber esse. Agora bora lá. Chegamos no terminal de Belize, oficialmente em Belize City, cidade de Belize, que não é a capital do país, né? Por mais que seja a cidade mais populosa, o pessoal venha mais pra cá. É o centro econômico, a capital a gente quase passou por ela, que é Belmopan, que passou a ser capital porque aqui passou um furacão. O furacão foi muito forte, eles tiraram a capital daqui, só que não mudou muita coisa, porque Belmopan continua pequenininha e aqui acaba sendo o centro econômico. Então Belmopan é só político mesmo. A parte turística de Belize são as ilhas. Então a gente está prestes a embarcar, porque estamos no terminal portuário aqui, a embarcar a uma dessas ilhas. E aqui estamos então começando a nossa nova temporada de Caribe, de praia, finalmente, né? Depois de passar muitos calores, subir montanhas, vulcões. Não que a gente não tenha passado calor anteriormente, né? Virar pra cá porque o sol fica melhor. A gente agora vai finalmente voltar para os mares aí. Aqui em Belize especificamente vai ser uma passagem mais rápida, porque é um país mais caro, tem algumas questões. Inclusive aqui o idioma oficial é inglês, a moeda é o dólar belizenho, que é 2 para 1, então $1 americano é $2 belizenhos. Inclusive já trocamos um pouco de dinheiro lá na fronteira. Inglês é a língua oficial porque até 1961 Belize era uma colônia britânica. Então eles conseguiram a independência em 1961 e até então eles eram parte da Inglaterra, do Reino Unido. Isso. Ainda tem muita influência, obviamente, tanto é que na nota, já um spoiler, a foto, né, estampada é da Rainha Elizabeth. Todas as notas têm a cara dela. Vamos ver se agora com as novas impressões, né, vão mudar quem que vai ser, mas tá aí uma curiosidade. E agora a gente tá aguardando, a gente já conferiu ali o nosso ticket, tá tudo certo, o ferry, são $37 de ida e volta, tá, por pessoa. Então a gente já deixou reservado anteriormente, é carinho, salgado, mas já tá tudo pago. Agora as malas já estão entregues ali também. A gente já conferiu também a nossa ida pro próximo destino quando a gente voltar, que daí também vai sair daqui, vai ser com uma outra empresa, mas também já tá tudo certo. Então a gente agora reservou um pacotão com tudo junto, de chegada e de saída aqui do país, justamente por toda a burocracia que tem, também deixar tudo certinho. E principalmente para já deixar pago com o cartão, porque se a gente tivesse que pagar um aqui e depois outro ali, a gente não tinha muito dinheiro em espécie, então a gente já pagou tudo com o cartão da Wise, inclusive, caso não tenha, tem o link aqui na descrição, ou o QR Code para vocês solicitarem o seu de graça, que tá sempre nos ajudando. A gente usa em tudo praticamente, sempre tudo, que a gente pode. Sempre, que nem todo lugar aceita cartão, principalmente lá na Guatemala não estava aceitando em vários lugares. Quando a gente achou uma agência que ia dar pra fazer o pacotão e pagar no cartão, foi melhor. Então agora essa
aguardar que daqui uns 30 minutinhos a gente vai embarcar. Apesar da nossa passagem aqui por Belize ser bem rápida, não tinha como a gente não passar por aqui. Afinal, esse é o nosso último país da América Central Continental. Ou seja, passamos por todos os países do continente. Esse é o nosso último, não é o último destino, tá? Não fujam da gente porque ainda tem mais destino por vir. Porém, é o último da América Central Continental. Aí enquanto todo mundo tá esperando, vim ver uma das lojinhas. Já tem camisetas, óculos, protetor solar, afinal é muito quente aqui. E aí a gente tá com o nosso acabando. Tô esperando alguém aqui na loja pra perguntar, mas não tem. Aqui, os protetores, repelente, não sei quanto custa, não tem os preços neles, mas fica aí a dica, vai vir pra Belize, já venha com protetor solar, com sua roupinha de praia. Bora lá começar o embarque então. São 2 portões, um que vai para São Pedro e um que vai para Kicalker. É assim que fala? Kicalker? Eu acho que é assim, eu tô nessa dúvida ainda, eu quero perguntar pra alguém, pra um local, como é que fala. Acho que vai ser 1 horinha até lá, mais ou menos, pode falar. As malas a gente já deixou anteriormente, assim que a gente chegou. É tipo um embarque de avião, né? Partiu Kicalker. Eu achei que tava embarcando para os 2 lugares, mas na verdade tá todo mundo indo pro mesmo barco. Então, são 2 paradas, São Pedro e Kicalker. Tá chuviscando agora. Bom saber que a gente não vai em cima, né? O tempo virou, começou a chuva. Eu tava lá em cima fazendo umas gravações, eu olhei pra frente assim, a chuva vindo. Aí eu virei pra trás pra começar a voltar, todo mundo levantando pra voltar, pra descer. Nossa, Estamos quase chegando. Nossa, mas foi do nada, né? Foi do nada. A gente tá basicamente contornando a ilha agora, a gente chegou na pontinha sul dela. E onde a gente para, onde o barco para, é mais ou menos no meio da ilha. A galera desesperada que tava tendo água deles, coitados. Vamos ver agora onde a gente pega nossas bagagens. Meu amigo, Isso aí. que sol! É sol, é chuva, é chuva, é sol, é chuva, é sol, é sol, é chuva. Agora tá sol. Daqui a pouco, se Deus quiser, é só sol. A nossa hospedagem a gente já viu, fica há uns 5 minutinhos. A gente ainda vai apresentar pra vocês nesse vídeo. Ó, avião, que legal. Olha isso. Uau! Bem pertinho. Solzinho abrindo. Bem Solzão. vibe Não. boa, né? Daqui. Eu vou pegar essa câmera agora porque eu preciso mostrar pra vocês que junto com a gente chegou outra coisa aqui na ilha. Chegou o estilo. Toma. Olha isso. A bota de trilha não entrega, que já tava na montanha antes. Eu acho que você errou o look pro local, amor. Ah, é? Que cabe no vestindo pra não ficar tanto na mala, né? Aí nada a ver, né? Bota de trilha na praia. O cara segue um cavalheiro invicto. O trânsito por aqui é meio perigoso, hein? É, você viu? Quase foi atropelado aí. Olha esse lugar, meus amigos. Caraca. E aqui não tem carro, não tem veículos em Kicalker. A gente ainda vai descobrir. Mas não tem carros, são somente esses carrinhos de golfe, né? Ou scooter, ou bicicleta. Ontem eu fiquei chocada, porque eu achei que tinha poucos carros. Mas não tem. Ao menos não
vimos. Vamos ver se alguém trouxe algum aí e no conta das nossas informações coletadas. Uma coisa que a gente já tá reparando é uma pegada bem rasta. As músicas bem do reggae, os locais aqui com dread, roupas estilo Bob Marley e tal. É legal. É culturalmente super diferente. A arquitetura é meio... bem caribenha mesmo, né? Tá na cara que a gente tá no Caribe. Olha essas casinhas. São lojinhas no caso. Bem diferenciada. Bastante turista, obviamente. Mas uma tranquilidade. Tudo aqui aparentemente é meio perto. A ilha é um pouco maior do que eu imaginava. E não tem asfalto também. Outra informação. É tudo de areia. Outro ponto curioso, ó, a gente virou à esquerda e a ilha é muito curta, né, lateralmente. Ali na frente já é mar. Ela tem 2 km, mas aqui é bem curtinho, acho que não dá? Ixi, 300 metros? Nem dá isso. Será que é esse aqui, o hostel? Seasun Guest House, esse mesmo. Chegamos, nosso check-in não começou ainda, mas vamos ver se a gente consegue já entrar. Entrada liberada, já fizemos o pagamento, agora vamos conhecer o nosso quartinho. You don't need to take off. Mangrove right here. This is Frank or PM receptionist. Hi. Frank. Hi, Shelly. Hey, Victor, pleasure. Nice to meet you, right? Just stay away from mangroves. Crocs likes to be. Oh, There's Crocs. no way. Right here? Yeah. Wow. Então esse aqui é o nosso quartinho. Parece ser pequeno, mas é o suficiente para esses dias. Aqui vai ser só pra dormir, literalmente. Porque a noite já fica um pouco mais fresco, né? Bem completinho o rosto, hein? Caraca. Hi. Muito legal, a gente não... Eu tava super de boa, nem lembrava como era, então a gente chegou aqui, é uma área bem compartilhada, tem caiaque pra gente poder utilizar, tem bicicleta também, cozinha, tem uma vibe legal, né? Gostei. Bem praiana a parada. Aqui área compartilhada para almoço, janta, café da manhã. A gente entrou por ali, justamente. Ali tem as bicicletas, que dá para pegar entre as 8 e 5 da tarde. Ali são os banheiros, a ducha e o banheiro que são compartilhados. Tem a cozinha por aqui, fogão, tem até água também pra gente tomar, ainda bem. Então aqui, geladeira, colocar o nome nas coisas, cafeteira, bem completinha. E por aqui ela tava mostrando pra gente que são os caiaques. Temos caiaques também para usar, mas esse riozinho aqui que deságua obviamente no mar tem crocodilos, então ela disse para tomar cuidado. Vamos ver se a gente se aventura nesse marzão aí a dar um rolê de caiaque. Não somos muito bons nisso, mas tá aí, bem completinho o hostel. Meus amigos, esse vídeo vai se encerrando por aqui. A nossa passagem pela fronteira, a nossa entrada em Belize foi até melhor do que a gente esperava. Estávamos com bastante medo, mas é claro que isso foi muita preparação. A gente estudou, a gente viu o que precisaria trazer. E por trazer essa informação pra vocês aí completinha, eu acho que a gente merece que vocês curtam esse vídeo, certeza. no mínimo, e se inscreva aqui no canal. Afinal, no próximo vídeo A gente vai falar um pouquinho mais sobre Belize, sobre Kickalker, mostrar tudo pra vocês e conhecermos, né? Afinal, o que a gente viu até agora foi isso que a gente mostrou. Então se inscrevam aqui, comentem o que vocês acharam, se ficou alguma dúvida, que perguntas fizeram pra vocês, exatamente qual papel. A gente explicou, mas se algo não ficou claro, comentem aqui. Então no próximo vídeo, bora conhecer um pouquinho mais, inclusive sobre os preços, né? Quanto custam os passeios, quanto custou essa hospedagem, a gente vai comentar tudo isso com vocês na sequência. Então a gente já se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.